Graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Marisa. E a minha oração é que o Senhor pegue essa palavra, como Ele sempre faz, e Ele a personalize para você, que Ele faça com que ela, aquilo que eu não posso como ser humano, mas que o Espírito Santo dele pode, leve até você aquilo que você necessita nesse momento, que eu não sei o que é, quem vai ouvir, quando vai ouvir, mas que preencha, que traga luz, que traga renovo, que traga paz, que traga esperança. Essa é a minha oração. Vamos refletir lá em 2 Coríntios 5,17, que nos diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sim, quando aceitamos Jesus, nós entendemos, nós cremos que há perdão para os nossos pecados. Temos que conviver com as consequências dos pecados, mas Ele nos dará graça suficiente a fim de que possamos trabalhar tudo isso, sermos sustentados, termos condições, dependendo da situação. Cada situação, cada consequência tem o seu jeito de se trabalhar com ela. E o Senhor em todas elas nos dará refrigério, nos dará saída. E a outra coisa importante, quando nós ficamos olhando para trás, andamos olhando para o retrovisor, o carro pode bater. Nós temos que olhar assim, olhar como motorista atentamente para que não aconteçam acidentes. Mas na vida, caminhar olhando para trás, o que pode nos trazer? Exceto como referência, como crescimento, como algo que nos mostre que não queremos talvez agir daquele jeito, mas não como aquela coisa presente, que vai nos enfraquecer, que vai nos trazer culpa, que vai nos trazer desequilíbrio. Nós não podemos aceitar, porque Jesus nos prometeu, eis que tudo novo se fez, tudo fica jogado no mar do esquecimento e Ele nos leva além, porque Ele é Deus e nós podemos acreditar nessa promessa. Não precisamos nos culpar, sabe? Às vezes nós vemos pessoas falando, nossa, fez, aconteceu, agora tá lá, ó. Ué, mas é bíblico, tá lá, tá andando, tá caminhando, tá fazendo coisas novas, tá pregando a palavra de Deus, porque Deus concedeu o perdão. Ele diz na palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é a graça? É a condição, é a força espiritual que Deus nos dá para fazermos diferente, para termos um real arrependimento das circunstâncias. E Deus nos renova a cada dia. Lá também em 2 Coríntios, já no capítulo 4, versículo 16, ele nos diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora o nosso corpo físico, as circunstâncias da vida, as lutas, os desafios, nos desgastam sim, é necessário uma dose maior de tempo com Deus, de oração, de busca, talvez de algum ouvido para nos ouvir, um ombro amigo, lá como Moisés, teve cada um segurando de um lado para que ele vencesse aquele momento difícil. Nós também não somos diferentes, mas interiormente, mediante a todas as lutas, nós somos renovados. Porque isso nos leva à experiência, a experiência nos conduz à paciência, a paciência nos conduz a sermos solidários, a sermos misericordiosos, a sermos empáticos com as situações que as outras pessoas vivem e que talvez nós ainda não tínhamos passado e não fazíamos ideia. E a partir do momento que nós vivemos determinadas situações, nós nos tornamos capazes de entender, de sentir um pouco de como o outro sente. Porque às vezes é muito fácil falar. Eloquência é fácil demais. Mas você falar realmente com o coração,
você falar com propriedade, sabe? A outra pessoa percebe. Quando há sinceridade ou quando há tão somente de boca para fora, da boca para fora, as pessoas usam essa expressão. E Deus sempre espera de nós que nós vivamos, deixando o passado para trás e mesmo nos desgastando exteriormente, que nós tenhamos esperança por dias melhores, que nós tenhamos esperança que Ele está nos conduzindo para o melhor. E que tudo, como a palavra diz, né, em Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Então nós podemos crer naquele que nos fez, naquele que conduz a nossa vida, que no ventre materno ainda, quando éramos substância informe, quer dizer, sem forma, ali Ele nos via, Ele via os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Que Deus maravilhoso, que Deus sem palavras, para expressar a grandiosidade dele. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver a experiência, a trajetória de tantos homens, tantas mulheres de fé. E Deus nos sustenta. Nós temos um Espírito, que é o próprio Deus habitando em nós, nos sustentando. Principalmente quando o nosso corpo, ele fala, quando o nosso corpo estiver abatido, o Espírito está aqui sustentando, está colocando de pé. Está nos aquietando, está nos dando esperança. E aquela cota de tristeza, aquela cota de humana, ela não é exagerada. Ela vai na medida que o autodomínio nos dá, nos proporciona e nós conseguimos atravessar, nós conseguimos caminhar confiando que Deus está cuidando de nós, de todas as coisas, em todos os momentos. O Salmo 51:10 também fala: cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Se nós sentimos instabilizados ou desestabilizados com alguma situação, com alguma circunstância, o momento que nós vivemos, eu estava observando, eu fui no mercado, né, e estava observando as pessoas, né? Dói o coração das pessoas que não têm um trabalho, das pessoas que não têm nem condição de pegar um carrinho para fazer uma compra. Ele vai ali comprar o indispensável para a sobrevivência. Isso é dolorido, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos dignos, mas nós vivemos momentos muito difíceis. Jesus está voltando, nós podemos ter a certeza. A promessa também bíblica, né? Que aquele que é do Senhor, ele não passará necessidade, ele não mendigará o pão, e nós podemos crer nessa promessa. Mas dói, pelo menos eu observo, né? E vejo várias pessoas diferentes, uma com um carro cheio, transbordando, e a outra com quase nada. Mas nós temos um Deus, e aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Aqueles que confiam no Senhor receberão o suprimento que eu digo em todos os sentidos: suprimento material, o emocional, o sustento emocional, o equilíbrio emocional, a paz, a força, o consolo e, com certeza, a presença espiritual do Senhor, que não nos deixa sós em nenhuma circunstância. Ele nos conhece e Ele vela sobre as nossas vidas. E nós podemos crer naquele que se entregou por nós, aquele que nem a si mesmo se negou, foi para aquela cruz sem ter pecado para nos resgatar, a fim de nos dar a vida eterna, nos dar a eternidade, a fim de que nossa vida não se resumisse só a esse tempo aqui, porque infelizes seríamos se não acreditássemos na existência eterna, no paraíso. Um dia estaremos com o Senhor. E isso é muito significativo. Isso, para aquele que crê, não permite que o desespero, mediante uma iminência de uma perda, de um parente, de um amigo, ou a nossa passagem, realmente nos deixe arrasados, nos deixe no chão. Não. Teremos uma cota de tristeza que é normal, que é natural. Mas
temos a nossa fé que nos sustenta, temos a palavra, e Deus vela sobre a palavra dele, e nós podemos crer na renovação das nossas mentes, que vem através da palavra também. Deus nos diz, nos revela os planos dele, nos mostra, e isso não tem preço, isso é para quem quer ter intimidade com o Senhor. Ele nos fala, ele nos conduz, ele nos abraça, ele nos acalenta, ele nos sustenta, ele nos dá tudo do que precisamos. Eu vivo nesse momento, estou sendo redundante, difícil, né? Eu tenho um familiar querido, né? Meu pai, que se encontra na UTI, hoje já tem 24 dias, foi operar e acabou adquirindo Covid, está em estado gravíssimo, né? Já foi entubado, está com respiração mecânica, está lá apronado de novo, e é muito complicado. Mas eu creio que Deus está com ele no colo, e que o que Deus fizer vai ser o melhor. E que nesse momento em que nós passamos por isso, mas temos aqui dentro de nós a certeza da palavra, ainda que doa, eu posso estar aqui diante, né, de você afirmar isso, que vale a pena caminhar com Jesus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva, é Ele que nos dá forças, que nos dá confiança, que nos ensina tantas coisas, sabe? No dia do aniversário dele, foi o dia que ele operou, no dia 23, dia 24 seria aniversário dele. Quando eu estava saindo, o Senhor falou assim: leva o óleo, unja seu pai e ore por ele. E eu orei, eu ungi, e eu tive o privilégio de dizer para ele, né, ele meio ainda assim, que o amava, que Jesus o amava, mesmo distante um pouquinho, porque ele já tinha sido diagnosticado com a Covid, né? E ali foi a última imagem que eu tive dele, porque não podemos estar mais lá, não podemos ir. Mas como Deus é bondoso, como Ele preparou, como que esse tempo que Ele, né, ele teve comigo aqui, né, nós podemos viver tantas coisas que talvez na infância, na adolescência eu não tenha tido oportunidade. E sei que, haja o que houver, Deus estará conosco. Deus está com ele. Isso é o mais importante. Querido amigo, que você possa também encontrar em Jesus essa esperança e essa certeza de que Ele nos ama com amor inexplicável e que Ele cuida de cada um de nós, entre bilhões de pessoas sobre a face da terra. Os olhos dele estão postos em cada um de nós, trazendo consolo, trazendo a certeza, acalmando o nosso coração, nos dando fé e esperança de que o que Ele reserva para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos ainda não viram e nem desceu o coração para aqueles que o amam. Então, que amemos ao Senhor, que não tão somente vivamos essa vida como algo passageiro, algo que passou, acabou. Não passa, não acaba. Continua. Aí sim que vem a vida perfeita, a vida maravilhosa. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a você por ter acessado o vídeo, onde quer que você esteja, em qualquer momento. Muito obrigada. As pessoas têm feito as suas inscrições no canal. Basta quando você abrir, você ver lá, inscrever-se, toca no sininho. E não deixe de curtir o vídeo, porque as pessoas assistem, mas elas esquecem. Eu sei que esquecem porque eu também às vezes esqueço. Eu tenho um hábito assim que eu acesso o vídeo, eu já curto, para não me esquecer. Porque isso conta para o canal, a fim de que nós possamos levar a mensagem além, àqueles ainda que não encontraram a salvação, aqueles que estão precisando ouvir isto neste momento. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Deus conhece e Ele conta com você. Muito obrigada. Vamos orar? Deus amado, santo, poderoso, eu apresento a Ti, Deus, a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, que acessou o vídeo,
que ora conosco, ó Pai. Se é alguém que não conhece Jesus, ó Pai, que o Senhor se faça conhecido para ele. E não só conhecido, mas que o Senhor habite no interior, trazendo vida nova. Que jorre como um rio de águas vivas dentro dessa pessoa, trazendo tudo aquilo de melhor que o Senhor pode trazer. Se alguém que está afastado, que está magoado por algum motivo, ó Deus, que deixa esse passado, como eu li no começo, fique para trás, que haja perdão, porque o perdão nos liberta, ele nos cura, Deus, ele nos tira de prisões, ó Deus. Ilumine a cada um, Deus, que a tua graça seja derramada em abundância sobre todo aquele que me ouve, sobre seus familiares, seu vizinho, sua comunidade, seu país, sua igreja. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.